Olá, minha gente. Feijão do professor Alberto. Uma aula bem legal para vocês hoje, certo? Vamos estudar a função dos pronomes na construção dos textos. Veja que interessante. Bem, não vamos nos ater nessa aula a questões de definições, certo? Estudar a função dos pronomes. Qual é a função que um pronome tem em um texto? A sua função está muito claro aqui, fazer uma substituição. Os pronomes, então, são palavras que servem para substituir. Substituir outras palavras, que podem ser substantivos, adjetivos ou até mesmo orações, certo? Então, veja que interessante. Saber usar esses pronomes garantem para nós, usuários da língua, o que então? A capacidade da gente interpretar melhor os textos. E, principalmente, redigir, escrever melhor os textos, evitando o quê? Evitando repetições, já que eu posso usar os pronomes para substituir palavras que eu já usei no texto, certo? Veja um exemplo aqui, ó. Quando eu digo Luiz Gonzaga foi o rei do Baião, ele cantou as belezas do povo nordestino. Olha que interessante. Ele faz referência a quem no texto? A Luiz Gonzaga. Com que função? Substituir para que o texto não se torne repetitivo. Então, eu uso ele, pronome pessoal do caso reto, porque eu estou substituindo um sujeito da oração. Já no segundo exemplo, olha que coisa interessante. Eu digo assim, a professora pegou os notebooks. Ela faz referência à professora. Também uma substituição, para o texto não ficar repetitivo. Mas notem que nesse exemplo eu ainda digo assim, a professora pegou o quê? Pegou os notebooks, tem um complemento aqui, o substantivo notebooks. Ela deixou os. Estão percebendo esse os aqui? O pronome também é um pronome pessoal do caso oblíquo. Deixou-os organizados na sala de aula. Não foi que ela deixou-os os notebooks. Estão percebendo que também eu uso o pronome aqui junto ao verbo para substituir um termo que já apareceu, que é notebooks. Como notebooks está no plural e é masculino, eu uso os. Eu não poderia dizer deixou-as, deixou os notebooks. Perceberam que mecanismo interessante? Bem, aqui na sequência eu tenho para vocês a definição do que são pronomes pessoais e eu tenho uma tabela que vale a pena vocês darem uma lida. Os pronomes pessoais eles estão divididos em pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são aqueles que fazem a função de sujeito na oração. E os pronomes oblíquos também são pronomes pessoais do caso reto, chamados pronomes oblíquos, que são esses que aparecem aqui. Esses fazem a função de complemento dos verbos. Aí eu coloquei uma observação bem interessante aqui para vocês. Presta atenção a isso. Os pronomes oblíquos o, os, a, as, eles só podem fazer a função de objeto direto no texto. Já os pronomes oblíquos lhe, lhes, só podem fazer função de objeto indireto. O que é o objeto direto e o que é o objeto indireto? Eu explico para vocês aqui. Quando eu digo o professor entregou, o verbo entregou, mas entregou o quê? Entregou as provas. Olha o objeto direto, que é o complemento do verbo sem preposição. Entregou as provas. Mas entregou a quem? Perceba que esse verbo ele precisa de um outro complemento. Entregou aos estudantes. Aqui eu tenho um objeto indireto, porque nesse complemento tem preposição. A diferença do objeto direto para o objeto indireto é justamente essa. O objeto indireto exige uma preposição no seu complemento. Quando eu digo aos estudantes, está aqui a preposição a. Bem, eu quero substituir esses termos. Como é fácil. Usar pronomes, certo? O professor entregou. Ele entregou. Mas ele entregou o quê? As provas. Entregou as. Objeto direto. Lembra que eu disse? Os pronomes o, a, os, as só fazem a função de objeto direto. Função de objeto direto. Então, aqui eu uso entregou as. Por que entregou as? Porque não está substituindo provas, feminino plural. Mas entregou-as aos estudantes. Eu ainda posso dizer aqui, o terceiro exemplo. Ele, o professor, entregou-lhes. Nota que agora o lhes
está substituindo quem, minha gente? Analisa no texto. Está substituindo os estudantes. Muito bem. Como os estudantes não é objeto indireto, eu tenho que usar lhe ou lhes. Por que eu usei lhes? Porque está no plural, aos estudantes, no plural. Ok? Vamos para uma próxima situação. Vamos estudar agora as 4 funções dos pronomes. A primeira função que o pronome tem é a função espacial. O que é isso? Quando eu preciso apresentar um objeto a alguém. Eu vou usar este, esta, isto. Vou destacar para vocês aqui, este, esta, isto. Quando o objeto está próximo de quem fala. É a chamada primeira pessoa do discurso. Olha o exemplo. Este livro. Por que eu uso este? Porque está dizendo aqui, que tenho em mãos. Está próximo de quem está falando. Olha aqui, a imagem mostrando. Quem está falando? Quem está falando é a professora. O livro está com ela, próximo dela. Por isso, tem que ser este livro. Já uma segunda situação, eu devo usar esse, essa, isso, quando o objeto está próximo do interlocutor, que é a segunda pessoa. Olha esse exemplo aqui, Esse livro que está na sua mão é bom? Por que esse livro agora e não este? Porque o livro não está com a primeira pessoa, aquele que está falando. O livro está com a pessoa com quem ele está falando, o interlocutor. Então, o objeto está longe de quem está falando, mas está próximo da pessoa com quem ele está falando. Eu uso esse, essa ou isso. E ainda uma terceira situação. É a situação de usar o aquele, aquela, aquilo. Eu só posso usar aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo quando o objeto estiver distante de quem fala e do interlocutor. Olha o caso aqui. Eu tenho as 2 professoras na sala de reunião. A professora que está falando, ela diz para a interlocutora, aquele livro. Por que usou aquele? Ora, o livro, aquele livro que deixei na biblioteca. O livro está distante das 2, tanto de quem fala, quanto a pessoa com quem ela fala. Muito fácil, né? Vamos para mais uma função, a função temporal. O uso dos pronomes demonstrativos em relação ao tempo é bem interessante. Vejam comigo aqui na videoaula. Eu uso este, esta, isto, quando o tempo é o tempo presente, o tempo atual. Olha um exemplo aqui. Vamos viajar ainda esta semana. Por que esta semana? Porque eu estou me referindo à semana atual, ao tempo presente. Agora, quando o demonstrativo faz função ao tempo passado ou futuro, mas um futuro não muito distante, um passado não muito distante, certo? Um passado próximo, eu vou dizer, ele esteve aqui um dia desses. Olha o demonstrativo derivado de esse. Por que esse? Um dia desses. Porque a ação que se menciona, o tempo aí é um tempo passado, mas um passado perto. Mas professor, e se o passado for um passado distante? Como acontece no trecho bíblico, né? Na Bíblia sempre se diz assim, naquele tempo, naquela época. Por que naquele? Porque eu uso aquele, aquela, aquilo e seus derivados quando o passado é um passado muito distante. Um exemplo aqui, aquela nossa viagem à Bahia há alguns anos foi maravilhosa. Eu estou falando aqui nesse exemplo de uma situação que já faz muito tempo, por isso eu digo aquela nossa viagem. Eu não poderia dizer esta nossa viagem, porque a viagem foi uma viagem que já aconteceu há muito tempo. Entenderam? Uma outra função do pronome demonstrativo é a chamada função referencial. Essa função referencial ela vai ser ou uma função catafórica ou uma função anafórica. Então vamos explicar o que é a catáfora primeiro. Os demonstrativos este, esta, isto, é usado para fazer referência ao que ainda não foi mencionado, ou seja, aquilo que ainda vai ser dito. Há um exemplo aqui, minha gente. Minha vontade é esta. Tem que ser esta. Não pode ser essa nesse caso. Por quê? Porque a vontade ainda vai ser dita. Qual é a vontade?
comer uma deliciosa sobremesa. Ah, todo mundo adora, né? Depois da refeição, uma deliciosa sobremesa é tudo de bom. Agora, professor, e se o demonstrativo for fazer referência ao que já foi mencionado no texto? Aí eu tenho a função anafórica, anáfora. Para isso eu tenho que usar esse, essa ou isso, ou seus derivados. Olha o exemplo. Comer uma deliciosa sobremesa. Essa é minha vontade. Por que essa? Porque o demonstrativo essa, ele faz retomada, ó, função anafórica. Está retomando o que já foi dito no texto, que é o desejo de se comer uma deliciosa sobremesa. Entenderam a diferença da anáfora e da catáfora? A anáfora, a função anafórica é aquela em que eu uso um pronome para fazer referência ao que já foi dito. A função catafórica, eu uso um pronome para apresentar o que ainda vai ser dito no texto, ou o que ainda vai ser escrito no texto. E, por fim, a função distributiva dos pronomes demonstrativos. Veja como essa função é interessante. Vamos direto ao exemplo. Eu tenho aqui, ó, Luísa e Marília. Eu tenho dois termos aqui, né? Duas mulheres. Eu digo, estudaram medicina. Ou seja, as duas estudaram medicina. Mas quando eu digo assim, esta se especializou em pediatria, aquela em cardiologia. Olha, qual é o desafio? É saber. Quando eu digo esta se especializou em pediatria, esta se refere a quem? A Luísa ou a Marília? Perceberam? Ó, esta se refere sempre ao termo mais próximo, Marília. E o aquela só pode ser usado com o termo mais distante, no caso, Luísa, que foi aquele que foi escrito primeiro, o que está mais longe no texto. Essa é a função distributiva. Preste muita atenção, certo, a essa aula. Assistam a videoaula várias vezes e estudem as atividades. Um beijo para vocês, minha gente.